Boa noite, queridos. Seja a graça do Senhor sempre conosco, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Josué. Vamos ouvir a palavra do Senhor, aquilo que Ele tem para falar aos nossos corações nessa noite, pela leitura, reflexão, meditação de Sua palavra. Nós, no nosso plano de leitura anual da Bíblia, estamos no livro de Josué. Começamos o livro de Josué. Você que não tem acompanhado o plano de leitura bíblica tem uma grande oportunidade. Estamos começando um novo livro, então você pode pegar o plano de leitura ali fora, na saída, e acompanhar. Se você lembrar disso só durante a semana, no nosso boletim, nós temos a nossa leitura semanal da Bíblia, está disponível, e também o nosso aplicativo. Você pode acessar o boletim e lá também está disponível a leitura da semana. Nós começamos Josué ontem, hoje já tivemos uma mensagem pela manhã, da parte de Deus às nossas vidas, através da boca do reverendo Jailson, e que muito nos abençoou também em Josué, e nós vamos continuar meditando no texto de Josué, só que agora no capítulo de número 1, Josué, capítulo de número 1, diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 1. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Vamos ler juntos o verso 6? Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Continuemos juntos, queridos. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Continuemos. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Mais o 9, juntos? Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Oremos. Senhor, estamos diante da Tua palavra, texto sagrado, inspirado, e é ela que fala conosco, ó Pai. Então, o que vier de Tua parte, faz habitar em nossos corações e que se torne prática de vida, Senhor. Aquilo que é puramente meu Deus, que se perca, mas que Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar, agir e mover em nossas vidas nessa noite, para a glória do Teu santo nome, em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Segundo aprendi com o reverendo Jailson, começarei assim. O tema da mensagem de hoje é Vivendo em Força e Coragem. Vivendo em Força e Coragem. Anota, Cláudio, para colocar lá. Cláudio fica desesperado quando eu prego. Nunca tem o tema assim, né? Tem que ficar inventando lá. Então agora tem. Vivendo em Força e Coragem. Queridos, a situação do texto não é simples. O texto que nós lemos marca um momento de transição fundamental na vida da nação de Israel, mas para a vida pessoal de Josué. Josué caminhou desde moço, desde muito novo, ao lado de Moisés. Mas Moisés
já não está mais. O que conforta, o que traz alento e confiança e deve encorajar Josué é o fato de que o Deus de Moisés também está com ele e também fala com ele. Assim como Deus instruiu Moisés, caminhou com Moisés e também disciplinou Moisés, Deus assim o fará com Josué. Caminhará com Josué, falará com ele através dele e também dará ensinos e o instruirá, às vezes tendo que ser mais incisivo com Josué. Uma coisa é certa, Deus tem alguém para continuar na direção desse povo. Deus é Senhor do povo. Pode sair Moisés, pode sair Josué, Deus continuará sendo Senhor deste povo. Agora, queridos, se nós somos o povo de Deus, essa instrução não é apenas para os líderes do povo de Deus, mas para todo aquele que foi chamado em Cristo Jesus como seu povo, como igreja. Portanto, essa palavra que é para Josué, também é para nós, como povo de Deus, como servos do Altíssimo, conquistados na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Em primeiro lugar, queridos, ser forte e corajoso. Deus diz a Josué por 3 vezes de forma muito clara nesse texto. No verso 6, o verso 6 começa dizendo, ser forte e corajoso. O 7 começa falando assim, tão somente, ser forte e muito corajoso. E o verso 9, depois de uma expressão de grande significado, não te mandei eu, ser forte e corajoso. Então, em 3 pontos, eu quero pensar com os irmãos nessa noite sobre esse grande tema. Se é para sermos fortes e corajosos, como devemos proceder? Como deve ser a nossa vida? Como devemos seguir os nossos passos? Em qual caminho devemos andar? Em primeiríssimo lugar, queridos, ser forte e corajoso. 2 pontos. Guarde os mandamentos, guarde as leis de Deus, seja sempre fiel. Olhe para a sua Bíblia, fique atento no verso de número 7. Atente os seus olhos ao verso 7. E olha o que ele diz, eu vou ler novamente. Tão somente, ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. É preciso, queridos, para guardar os mandamentos, para guardar a lei de Deus e para ser fiel, é preciso aprender. Precisamos reconhecer os líderes que Deus nos deu. É preciso ter disposição de vida para caminhar à sombra de alguém. É preciso ter humildade para seguir os passos de outrem. Meus irmãos, se nós queremos aprender as leis de Deus, se queremos guardá-las em nosso coração e se queremos praticá-las, nós precisamos aprender uns com os outros. É interessante porque no verso 7 ele diz ser forte e muito corajoso, e ele instrui para você ter, Josué, o cuidado de guardar, o cuidado de fazer, segundo toda a lei, e ele segue, que meu servo Moisés te ordenou. Moisés te ensinou coisas, Josué. Ele te deu algumas instruções. Ele passou uma série de regulamentos, normas, práticas. E Josué, você precisa caminhar por aí. Seja forte, seja corajoso. Siga aquilo que o meu servo Moisés te ensinou, aquilo que ele te instruiu. Vá por aí. Meu servo Moisés ordenou. Há um problema sério, queridos. Em nosso tempo, há pouca disposição em submeter-se. Há pouca disposição para seguir os passos de outras pessoas e, humildemente, aprender primeiro para depois ocupar uma outra posição que talvez, se for da vontade de Deus, seja para a liderança e para a condução de outras pessoas. Uma coisa é certa, queridos, se em Cristo Jesus nós somos salvos, e na salvação ganhamos com ela a missão de sermos discípulos de Cristo e discipularmos outros, então certamente a ordem para que aprendamos e depois ensinemos, ela continua a valer. Nós aprendemos de Deus, recebemos instruções de Deus,
e devemos passar essas instruções a outros, porque são, se de fato assim cremos, instruções de Deus, se são um mandamento e a lei de Deus. Precisamos, queridos, ter a humildade para nos submetermos, para aprendermos com outros e também, diante de Deus, pelo chamado dele para as nossas vidas como crentes, ensinarmos outros o caminho da cruz, o caminho de salvação que há somente em Cristo Jesus. Queridos, desculpa fazer uma pausa rápida. Se há espaço no seu banco, eu peço que você se ajunte um pouco mais. Os nossos irmãos que estavam lá fora precisam entrar. Marden, desocupou muito aqui no meio, tá ok? Obrigado, querido, obrigado. Obrigado. Desde a antiguidade, circulava um conto, o conto do anão e do gigante. Há vários relatos sobre este conto, do anão e do gigante. Em uma conversa, alguém disse: quem vê mais, o anão ou o gigante? E então o interlocutor respondeu: certamente o gigante, pois seus olhos estão situados em um nível superior aos do anão. Ok, tens razão. Mas e se o anão fica sobre os ombros de gigantes? Quem vê mais? Ah, nesse caso, o anão. Então, ele responde: assim também somos anões, sobre os ombros de gigantes. Dominamos sua sabedoria e vamos além. Devido à sua sabedoria, crescemos sábios e somos capazes de dizer tudo o que dizemos, mas não porque somos maiores do que eles. Isaac Newton, lá em 1675, em uma carta a Robert Hooke, disse assim, sintetizando toda a ideia que vinha desde a antiguidade, teve um longo percurso pela Idade Média: se vi mais longe, foi por estar sobre os ombros de gigantes. Não é a nossa estatura, queridos, que determina até onde se alarga a nossa visão, mas é onde estamos colocados. Quem somos em Deus, enxergaremos aquilo que Deus quer de nós. Bernardo de Chartres, na Idade Média, lá no século XII, disse: somos como anões aos ombros de gigantes, pois podemos ver mais coisas do que eles, e até mais distantes, não devido à acuidade da nossa vista ou à altura do nosso corpo, mas porque somos mantidos e elevados à estatura de gigantes. Provérbios, no capítulo 22, verso 28, diz assim: não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Êxodo, capítulo 12, verso 14, na instituição da Páscoa, a instrução é de Deus: este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, na instrução sobre a ceia, Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E o texto segue: porque na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. O texto segue: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. E ele diz: vocês vão beber esse cálice em memória de mim. A história da cristandade está marcada por memoriais, por marcos. Você não é o primeiro e também não é o último crente da história. Uma história de fé nos trouxe a esse lugar e nos alcançou, nos salvando, nos redimindo. Queridos, precisamos caminhar uns com os outros. A nossa fé é histórica. Se há dúvida ainda sobre isso, lembre-se da instrução de Paulo, logo no início da segunda epístola, escrita ao jovem pastor Timóteo. Eu não sei se você lembra, mas a alegria de Paulo. Paulo está triste, Paulo está abatido, Paulo quer ver Timóteo, Paulo está preso. Ninguém sabe ao final da carta se de fato Timóteo conseguiu chegar a tempo na prisão e ainda ver Paulo.
Ninguém sabe, mas Paulo, ao final de 2 Timóteo, está com saudade da capa, está com saudade do livro, está com saudade de Timóteo, se sentindo traído e abandonado, ainda confia em Deus, mas logo no início da carta, a carta da prisão, que é conhecida por muitos teólogos como a carta da alegria, Paulo diz assim: eu quero transbordar de alegria, Timóteo, capítulo 1, verso 5, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lóide, e também em tua mãe, Eunice, e estou certo de que também em ti. A fé, Timóteo, que você aprendeu há pelo menos 2 gerações, eu me alegro só de lembrar, Timóteo, porque eu sei que essa fé também está em ti. Queridos, se somos o que somos, é porque Cristo nos alcançou, mas fez isso através de pessoas que tiveram a paciência de nos discipular, de nos instruir, de nos mostrar o caminho, de nos recordar toda a lei de Deus. Josué, para um pouco, seja forte e corajoso. Para quê? Para recordar, para seguir tudo aquilo em que Moisés te instruiu, porque é minha instrução para a sua vida. Fé e obediência em Deus. Fé e obediência que se aprende, que é histórica, que é um marco, que é um memorial e que não deve jamais ser esquecido. Queridos, eu sou historiador, toda vez que eu passo ali atrás e vejo as nossas placas, queridos, isso me traz à memória que algo fantástico Deus fez nessa cidade, ao instituir neste lugar um farol para brilhar a sua luz, e nós somos parte dessa história, e nós não podemos negar a história de fé que foi construída nesse lugar. Precisamos caminhar na fé dos nossos pais da fé, porque é a fé de Deus. Precisamos, queridos, caminhar com outros para que eles também sejam instruídos e conheçam essa fé em Deus verdadeira, límpida, cristalina. Instrução e orientação que vem de Deus. Nós nunca podemos nos esquecer. Orientação por homens e mulheres que são de Deus, sempre segundo a sua palavra, sempre segundo aquilo que está na palavra de Deus. Aquilo que foge da palavra de Deus está fora, mas segundo a palavra de Deus, aquilo que é de Deus, aquilo que é lei de Deus, aquilo que é instrução do Senhor, nós precisamos seguir, nós precisamos manter e nós precisamos replicar. Não se desvie, Josué, dos propósitos de Deus. Lá no verso 7 ele diz: para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, ponto e vírgula, dela não te desvies, não fuja, não saia do caminho. Queridos, tenhamos muito cuidado. Relacionamentos podem nos desviar do propósito. Estudos, bons propósitos, podem nos desviar do propósito principal, do propósito maior. Josué, não te desvies, o caminho é grande, os desafios são enormes. Nem para a direita, nem para a esquerda, não deixe os seus pés resvalarem. Queridos, trabalhar é bom. A tradição reformada, em João Calvino, diz: dignifica o homem, traz honra, glória para nosso Deus e para a nossa casa. Afinal de contas, é o exercício da vocação que Deus nos deu. Em seu texto mais clássico sobre este tema, João Calvino diz: o sapateiro que faz um bom sapato glorifica a Deus tanto quanto o pregador que prega um bom sermão. Queridos, devemos trabalhar com afinco, porque isso tributa glória e honra a Deus. É um bom propósito, mas isso não pode apagar o propósito maior de Deus, de que sigamos a sua lei, o seu mandamento, a sua ordem, a sua instrução. Não se desvie dos propósitos de Deus, porque você não tem tempo para Deus, porque você tem que trabalhar. Não se desvie dos propósitos de Deus para os seus filhos, porque eles precisam ser instruídos na verdade. Não espere que o pastor de jovens faça isso. Ele vai fazer, ele vai tentar dar o melhor dele. Sou eu mesmo, tá, irmãos? Vou tentar dar o melhor de mim. Mas se você não fizer isso em casa, meu trabalho vai ser inglório. Você precisa discipular o seu filho, porque esse é o propósito de Deus para a sua casa, para a sua família, e o trabalho não pode te roubar disso. Não pode. Porque senão você vai cobrar da escola, vai cobrar do pastor.
Você vai cobrar, não sei dar um outro exemplo, mas de qualquer outra coisa. Você está entendendo, querido? Você vai fugir do propósito maior, porque você quer ser o provedor, porque quer ter um bom carro para ele passear, porque quer dar uma viagem, porque quer pagar a mensalidade da escola, porque quer pagar o inglês, o futebol, o balé, porque tem que comprar roupa boa, porque tudo isso, queridos, vai se perder e vai ser inútil se os propósitos de Deus não forem implantados no coração dos nossos filhos, porque estávamos trabalhando para prover todo o resto. As conquistas, os sonhos, os projetos não podem nos desviar dos propósitos de Deus. Não podem. E Deus é severo no cumprimento dos seus propósitos e de sua lei, de seu mandamento e de sua instrução. Haja vista a mensagem que tivemos hoje pela manhã, e como Acã teve que pagar, ele, sua família e até todos os seus animais, pela desobediência à lei e os mandamentos de Deus. A fidelidade, o verso 7 termina assim: a fidelidade te fará ser bem-sucedido, segundo os propósitos de Deus. Ele termina dizendo, no verso 7, faça isso, para que sejas bem-sucedido, por onde quer que andares. Em segundo lugar, queridos, seja forte e seja corajoso, se alimentando da palavra que te mantém de pé. Seja forte e corajoso, se alimentando da palavra que te mantém de pé. Vamos ler mais uma vez o verso de número 8, acompanhe na sua Bíblia. A instrução é: não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Viva, querido, todo dia, das promessas de Deus, descobertas e reveladas em sua palavra. Sem invencionices, sem crentices ou crendices. Não, pela palavra, por aquilo que Deus revelou e aquilo que Ele instruiu o seu povo. É claro, Josué não tem, queridos, Josué não tem toda a Bíblia à sua disposição, mas nós temos. Deus revelou a nós, nos entregou a sua mensagem. Nós devemos viver todo dia por essas promessas que estão aqui contidas. Olha para mim, olha aqui, pastor, não estou falando de caixinha de promessas. Porque se abrir uma caixinha de promessas e disser, Judas saiu e se enforcou, você talvez não goste. A promessa do dia é, Deus fala direito e tira outra cartinha. Não estou falando de caixinha de promessas, estou falando de toda a Bíblia. E toda a Bíblia sendo instrução para nós. E o dia que Deus falar que tem que chorar, chore pelos seus pecados. E o dia que Deus disser, salte de júbilos, porque o Senhor te salvou. Queridos, o que a palavra de Deus disser, o que ela falar, conforme a revelação do próprio Deus, é o que deve nos instruir. Crentes não podem viver de mandingas religiosas. Abrirei no Salmo X, e ele falará comigo aquilo que eu preciso ouvir no dia de hoje. Deixa eu te dizer uma coisa, é verdade, Deus fala muitas vezes, através dos salmos, quando nós abrimos de uma vez, e é verdade, eu sigo essa minha oração diária. Eu abro um salmo, leio esse salmo, medito no salmo, faço dele a minha oração. Mas algumas vezes eu tenho que orar aquilo que não sai com muito prazer da minha boca. Porque eu faço? Porque é a palavra de Deus. E às vezes ela me confronta, e às vezes ela me fere, às vezes ela me machuca, porque eu estou cheio de pecados, queridos. Viver diariamente das promessas de Deus descobertas na Bíblia é muitas vezes ser ferido pelo Deus que depois vai nos curar, sem invencionices, sem o que eu julgo ser melhor. Não, aquilo que Deus diz que é melhor para a minha vida. Pode não ser a promessa que eu gostaria de ouvir, mas, queridos, nos dará paz se compreendermos que é a vontade de Deus. Oh, queridos, como isso pode nos dar conforto, segurança, alento. Algumas pessoas nunca enterram seus mortos, porque nunca conseguem compreender a ação de Deus. Um Deus que ama, e ama de tal maneira, que nos consola, que nos conforta, que nos dá alento no momento de maior agonia e de dor. São entes que partem, que nós não conseguimos lidar. E deixa eu ser muito sincero,
Não está anotado isso aqui não. Eu nunca lidei direito com a morte. Sempre gera em mim uma grande comoção, e olha que eu sou pastor e já participei de tantos funerais, já fiz tantos ofícios fúnebres, cultos de celebração pela vida das pessoas, mas queridos, toda vez gera, para mim, um grande impacto. Um grande impacto. Meus irmãos, se Deus não fosse o Consolador, nenhum de nós aqui poderia ter esperança na vida. Se o Espírito Santo não nos consolasse, viveríamos a lamúria eterna, seja de um ente querido, seja das coisas que perdemos. Situações inúmeras situações que passamos na vida e que nos causam tristeza. Se você já foi demitido, você sabe o que é chegar em casa e ter que dar a notícia: não estou mais. E agora? Vamos orar. Vamos orar. Queridos, ter um Deus que nos dá esperança em meio à dor, ter um Deus que faz promessas pela sua palavra e que cumpre suas promessas, nos dá força, nos dá coragem, nos alimenta, nos sustenta, nos mantém de pé. Seja forte, seja corajoso, se alimente diariamente da promessa que Deus nos dá em sua palavra. Coma, beba, viva, respire pela palavra. Por isso o texto diz: faz isso, Josué, dia e noite, incessantemente, não cesses. Josué, não cesses de meditar na lei, em toda a lei de Deus. Agora, não só medite nela, fale dela também. Aliás, a instrução começou assim, né? Não cesses, Josué, de falar deste livro da lei. Depois vem a próxima instrução. Fale do livro da lei. Quando ouvimos, nós assimilamos o que é do outro. Mas quando nós mesmos falamos, vamos pouco a pouco nos apropriando dessas verdades para que elas também sejam nossas, marcadas em nossas vidas. Torne o conhecimento da lei de Deus, de sua palavra, de sua instrução, de suas promessas, uma prática. O texto diz assim: para que tenhas cuidado de fazer, de agir, de mover, segundo tudo que nele, no livro da lei, está escrito. Fazer tudo, Josué, quanto nele está posto. Não basta ser ouvinte se não formos praticantes. Não basta todo dia nos alimentarmos se não colocarmos em prática. Não basta ouvirmos a mensagem se ela não transborda de nossas vidas. E se nós não falamos e agimos conforme ela nos instrui. Mas o verso de número 8, ele fecha da mesma forma que o 7. E a conclusão é: então, Josué, olha na Bíblia, farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Lembra que a instrução maior é: seja forte e seja corajoso. Olha, Josué, então se você segue esses caminhos, não tem o que temer, você vai ser forte e vai ser corajoso, porque teu caminho vai prosperar. Não tenha medo, ele vai prosperar, segundo a vontade de Deus. Seja obediente a essa instrução, siga todo esse caminho, toda a palavra de Deus, pois ela te fará ser bem sucedido. Queridos, em terceiro lugar, seja forte, seja corajoso, lembre-se de quem está com você. Lembra-te, quem está contigo é maior do que você, ele mesmo te chamou e ele cumprirá os seus propósitos. Isso é inegável. Queridos, isso dá força, isso dá coragem, isso é animador. Irmão, olha só, nós vivemos assim. Por exemplo, pregar. Não nós, pastores aqui, todos nós crentes, falarmos do amor de Deus. Quem é o maior interessado em que a pessoa seja salva? Fala para mim. É Deus. Quem é o maior interessado em que o evangelho se espalhe? É Deus. Quem ordena que nós preguemos o evangelho? Não, fala com fé no coração.
É Deus, irmãos, é Deus. Quem tem que dar o resultado final? Desculpa, não é ofensivo, mas é problema dele. Eu não quero ser ofensivo de forma alguma. É dele. Se a gente não salva, e se há instrução para que se pregue, então eu recebo essa instrução e vou pregar, o resultado não é comigo. Eu não convenço ninguém dos seus pecados, eu não convenço ninguém do seu errado proceder, quem convence é o Espírito Santo de Deus. A ordem dada a mim é: pregue, fale, anuncie, a mim e a você, a nós. A ordem de Deus é: viva o Evangelho, anuncie, pregue o Evangelho. Quem crer, não é quem você convencer, não, quem crer e for batizado, será salvo. E aí é problema do Espírito Santo de Deus atuar no coração, mover, agir, remover, revolver, e qualquer outra palavra que você possa colocar aí. Seguir toda a instrução de Deus significa crer que Deus está no comando de tudo. Eu dei só o exemplo da pregação, mas você pode usar qualquer um outro. E sobre qualquer instrução da palavra de Deus, se é Ele quem instrui, se é Ele que chama, se é Ele quem diz, vai. Então, irmão, seja forte, seja corajoso, porque Ele é o Senhor deste projeto. O que pode dar errado? O que pode falhar? Fala sério, irmãos, em qual momento Josué pode parar, sentar à beira do caminho, com ovo amarelo, amarelinho, que momento ele pode parar e falar: Deus, estou perdido. Você consegue imaginar Moisés, Josué parados e assim: Senhor, acho que daqui não passa, acho que daqui não vai. Seja forte, seja corajoso, porque Deus está acima de tudo isso. Ele chamou, Ele vocacionou, Ele dá todas as ferramentas, e Ele impulsiona e diz: vai! E o resultado não dependerá de nós, o resultado ainda dependerá dEle. Ele está contigo. Verso 5, ninguém, Josué, te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Verso 9, não tu mandei eu? Ser forte, ser corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, está contigo por onde quer que andares. É Deus presente. Quer prova maior? Se faltava algo material da concretização disso, Deus diz: eu sou Emanuel, eu sou Deus conosco, Deus convosco nesse caso, eu estou contigo. E então o verbo se faz carne, habita entre nós, com toda a verdade e justiça da parte do Pai. Ele bebe a nossa água, Ele pisa o nosso chão, Ele chora as nossas lágrimas, Ele morre a nossa morte, levando sobre si a nossa dor. Ele ressuscita, e no final dos tempos, você sabe o que vai acontecer? Você ressuscitará. Queridos, que bênção, que glória! Ele está conosco. Em momento nenhum, Ele nos abandona, mas permanece em todo o tempo ao nosso lado. Ele não nos desampara, Ele é amparo para todas as circunstâncias. Querido, está implícito no texto. Não tu mandei eu, lá no verso 9, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes. Está implícito no texto, Josué, vão ter situações temíveis. Josué, terão situações espantosas. Josué, terão momentos ruins, mas em meio às tribulações, Josué, seja forte e corajoso, não temas, nem te espantes. Por quê? Ó Deus, situações assim, o Senhor vai me livrar de todos os males? Não, porque no meio dos males, eu estarei contigo. Isso não é confortador, queridos, isso não é reconfortante,
Isso não traz alento para os nossos corações, irmãos. Nós devemos viver assim. Ele não desampara. Em todas as circunstâncias, o seu amparo está presente. Alguns momentos serão muito ruins, mas Deus não nos deixará em nossa própria sorte. Por tudo isso, não temas. Respire fundo. Não te espantes. Não te atemorizes. Diz o Senhor, eu estou contigo. Precisamos ter força, queridos, força que vem de Deus. A força de quem de fato compreendeu que é Deus quem chama. O Deus que diz, não tu mandei eu? Não fui eu? Josué, não fui eu mesmo? Tem a força de quem compreendeu aquele que chama. Em Daniel, lá no capítulo 3, versos 17 e 18, nós temos uma das palavras mais fortes, um dos testemunhos de fé mais vívidos, comparado aos tempos apostólicos de martírio, em que perante sinédrio, perante senhores da lei e tribunais civis, os apóstolos tiveram que testemunhar com toda a fé e punidos. Assim lá em Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel não estava presente, mas após Nabucodonosor construir uma grande estátua e determinar que todo joelho se encurvasse a ela, os 3 amigos de Daniel, com todo o ímpeto, com força e com coragem, dizem: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha ardente e das tuas mãos, ó Rei. Se terminasse aí já seria assaz forte. Querido, já seria demais. Mas não terminei não. O texto continua. Os meninos estavam ousados naquele dia. Cheios de fé e de coragem, eles dizem, se não nos livrar, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Como pastor de jovens, eu imagino os meninos dizendo, peito, não estava combinado isso não. Caiu a chave lá atrás, Cláudio. Não estava combinado, mas dá um clima especial, não dá? Eu imagino os meninos, queridos, peito inflado, coragem, ousadia. Eu imagino do jeito que eu li para vocês mesmo, algo assim. Ora, Rei, Ele pode nos livrar, mas se não livrar, fica sabendo de uma coisa, ainda assim, nós não nos curvaremos. Ah é? O texto que segue no verso 19, diz que Nabucodonosor fica irado, manda esquentar um pouco mais o fogo, a tal ponto que na hora aqueles que vão lançar também são queimados, mas os que são lançados não. Quem está fora está morrendo queimado, mas quem entrou permanece vivo. Queridos, o que Deus faz é fantástico. Quando Ele quer agir, quando Ele quer mover, quando a força é dEle, quando a coragem vem dEle, quando nós lembramos quem está à nossa frente, sem medo. O que Deus ordena, faça, nem que custe a sua vida em uma fornalha. O verso 6, ele diz ser forte e corajoso, porque Josué, tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento, o sujeito é, eu, Deus, prometi dar a seus pais. Queridos, caminhemos. Queridos, sigamos, mas segundo a palavra de Deus, segundo a sua instrução, segundo a sua promessa revelada em sua palavra, segundo a direção que Deus dá. Ele disse a Josué, eu prometi,
e eu cumprirei. Deixe-me dizer-te algo, querido. Se essa vida passar, debaixo de choro, de muita dor, de enorme sofrimento, o que te espera é um céu de glória. Você pode passar por essa vida caminhando e cantando, ou não. Só uma coisa importa: o resultado final está garantido. O céu nos aguarda. A grande promessa de Deus se cumprirá em nós. Isso me lembra tanto Paulo a dizer: eu aprendi a estar em contentamento, ou contente, em toda e qualquer circunstância. Nós temos aprendido na palavra a estarmos contentes em toda e qualquer circunstância. Para mim está fixo na mente do apóstolo Paulo. Eu posso me aquietar? Claro que posso. Eu sei qual é o resultado final. Se isso aqui passar, eu estou melhor, ou estarei melhor do que agora. Se tudo der errado, o pior que pode acontecer comigo é tirarem a minha vida, e então estarei muito melhor do que eles, e até melhor do que vocês, irmãos. Paulo escrevendo. Queridos, imaginem, isso é para todos nós. Se tudo aqui der errado segundo os planos humanos, se tudo fracassar segundo o planejamento e a ordem humana, queridos, no final das contas vai dar certo, porque a promessa final de Deus para nós é: há uma terra linda, maravilhosa, onde não há choro, onde não há pranto, onde não há dor, onde as lágrimas não escorrem mais pelos olhos. Existe um céu de glória te esperando. O trono do Pai é reluzente, lá não tem sol, não é necessário, ele brilha e brilhará pelos séculos dos séculos, e nós contemplaremos a sua glória e viveremos para adorá-lo por toda a eternidade. Quem diz isso é o mesmo Deus que diz: Josué, eu cumprirei. Se valeu para Josué, queridos, vale para a minha vida, vale para a sua vida, vai valer amanhã, segunda-feira, vai valer terça, quarta, quinta, sexta, até domingo que vem, mês que vem, ano que vem, século que vem, até que Cristo venha e perdurará por toda a eternidade. Josué, eu prometi dar a terra, foi sob juramento, e eu vou cumprir. Seja forte, seja corajoso. Feche seus olhos e oremos ao nosso Deus. Pai bendito e santo, o Senhor mesmo nos instrui segundo a Tua palavra, para que, ó Deus, em nosso coração, nós nos inclinemos à Tua vontade, sigamos aquilo que Tu queres para as nossas vidas. Toda a Tua lei é instrução para nós. Devemos nos alimentar dela dia e noite, ó Pai, e precisamos confiar. Pai, faz de nós, de cada um de nós aqui, Teus filhos, Teus servos, fortes e corajosos, para seguir adiante a lida diária, para seguir adiante, ó Deus, em meio às agruras da nossa existência terrena, com foco, com a fé depositada em Ti, na esperança maior que temos somente em Ti. O céu de glória está sendo preparado para nós. Somos Teus filhos. Aqui queremos viver com fé e coragem naquilo que fizestes por nós, em Cristo Jesus. Aleluia. Amém.